E olha que impressionante este artigo. 6 trabalhos que a inteligência artificial está criando e como se preparar para eles. Olha que interessantíssimo este grande artigo da BBC News, que certamente vem da BBC News World ou da The Conversation, mas enfim, antes de ver o local, é impressionante ver como esta atividade da inteligência artificial está tanto causando medo em algumas áreas, mas também aos mais espertos que estão de olho em oportunidades, podem surfar em novas profissões, e quem chega primeiro bebe água limpa, como diz o ditado popular. Quem chega primeiro na fonte bebe água limpa. 6 trabalhos que a inteligência artificial está criando e como se preparar para eles. Olha só, ele vai citar 6, pelo que eu entendi, ele vai citar 6 trabalhos e depois ele pega e diz ainda como faz para se preparar. Uma pessoa trabalhando, Margarita Rodrigues, né? BBC News Mundo. Olha, vamos lá, 2 horas. Ou seja, é um artigo novinho. Novas carreiras estão nascendo e a tecnologia, abre aspas, está fazendo evoluir as profissões tradicionalmente em absolutamente todos os setores. Então, são todos os setores que estão nascendo novas profissões, novos ofícios, novas, principalmente, oportunidades. Aqui, fazendo a reação. É o que diz Helena Ibanez, CEO do Singularity Expert, uma startup que fornece consultoria sobre o mercado de trabalho. Abre aspas. Há muitos estudos que dizem que a inteligência artificial, a IA, está criando mais empregos do que destruindo, afirma a BBC Mundo, serviço espanhol da BBC. A questão, diz a especialista, não é para onde aponta as oportunidades de trabalho, mas em que devemos nos especializar dentro de nossas profissões para aproveitar as oportunidades que a IA está gerando. Abre aspas. O que estamos vendo no mercado, especialmente quando conversamos com clientes tanto do setor de tecnologia quanto de indústrias mais tradicionais, não é que a IA esteja vindo para destruir empregos, diz Francisco Escaceira, líder de tecnologia na Argentina na empresa de recrutamento Michael Page. Olha, abre aspas, de novo, provavelmente ainda pensamos em humanos para tarefas básicas e mais. Acho que o grande desafio é fazer com que os cargos que já existam evoluam para ter uma valorização diferente. A IA pode cuidar disso. Acreditar que a IA é uma questão apenas de Vale do Silício e das grandes tecnologias é não enxergar a realidade por trás por completo. Olha que tamanho dessa frase. Vou reler e preste bem atenção. Acreditar que a IA é uma questão apenas do Vale do Silício e das grandes tecnologias é não enxergar a realidade por completo. Em 2022, por exemplo, o Departamento de Operações de Manutenção da Paz da ONU procurava um especialista em IA e Machine Learner, aprendizado de máquina, o Instituto Internacional Regional de Pesquisa para o Crime e Justiça das Nações Unidas, UNICRI, tem o Centro de IA e Robótica. Tópico imparável. Apesar da perspectiva negativa com que muitas pessoas veem a IA, não só devido ao seu efeito no mercado de trabalho, mas também devido ao poder que temem que ela possa desenvolver. Nem todos enxergam apenas o lado ruim. Embora o Fórum Econômico Mundial tenha indicado no relatório de 2020 que a força de trabalho estava se tornando automatizada, abre aspas, mais rapidamente do que o esperado, deslocando 85 milhões de empregos, fecha, até 2025, observou que a evolução robótica criará 97 milhões de novos empregos. 97 milhões de novos empregos. Em abril, Gilbert Honglobo, diretor-geral da Organização do Trabalho, OIT, foi contundente. Abre aspas. A inteligência artificial é imparável. Temos que aceitar que isso irá cada vez mais longe. Mas, de modo geral, os avanços tecnológicos digitais criam frequentemente mais empregos do que são eliminados. Sabemos disso, fecha, disse a agência de notícias EFE. Abre aspas de novo. Não é o fim do trabalho, disse Janine Berg, economista da OIT, a BBC Mundo, abre aspas. Trata-se de incorporar essa tecnologia para nos tornar mais eficientes, para nos ajudar a fazer nosso trabalho, fecha. O especialista reconhece que, abre aspas,
Há muitas pessoas que estão formando sistemas de IA em determinadas empresas cujas condições de trabalho não são tão boas, fecha. Este é um dos muitos desafios que esse setor enfrenta. Há centenas de milhares de trabalhadores, muitos deles de baixa renda e em países pobres, sem os quais vários sistemas de IA não existiriam. Apesar das muitas controvérsias, a IA já está integrada em nossas vidas, abre aspas. O importante é se sentir confortável com a tecnologia, e isso não significa ter que estudar programação, mas sim ter consciência de que o mercado de trabalho dos empregadores vão procurar pessoas que usem IA como ferramenta para seu trabalho por ser mais produtivo, fecha. E segundo Berg, não é necessário fazer especializações caras no exterior, já que na América Latina existem centros de estudos e iniciativas de formação sintonizadas com as demandas do mercado. Abre aspas. O segredo é estar disposto a aprender e fazer perguntas. Olha só. O segredo é estar disposto a aprender e fazer perguntas. Listamos a seguir sobre alguns empregos que estão sendo criados na IA, na área de IA. 1. Engenheiro de prompts. O prompt engineer, né? Ou engenheiro de prompts é a pessoa que projeta prompts, solicitações, instrução ou premissas para posteriormente enviar para uma ferramenta de IA. A chave para que os vários modelos de IA generativa respondam os pedidos dos usuários com o melhor resultado possível depende em grande parte da capacidade do engenheiro de desenvolver instruções realmente eficazes, em forma de textos, nas quais a precisão e o contexto são essenciais. Em março, o Fórum Econômico Mundial listou a profissão como parte dos 3 novos e emergentes, enquanto a publicação Business Insider classifica a engenharia de prompt como uma das áreas mais interessantes da IA generativa. A Forbes e a Universidade do Arizona State ainda chamam o posto de, abre aspas, um dos novos empregos mais quentes. Em abril, a revista Times observou que esse tipo de trabalho não exigia, abre aspas, um diploma em engenharia da computação nem mesmo habilidades avançadas de programação. E embora algumas fontes concordem que não é imprescindível ter formação tecnológica, e destaquem que a chave para essa posição é ter competências para pensamento crítico, análise de dados e criatividade. Diversas ofertas de emprego encontradas pela BBC Mundo também pedem o conhecimento de programação em linguagens como Python e TensorFlow, além de experiências como modelo de aprendizado da máquina. Nem todos os especialistas, no entanto, encaram a engenharia de prompt com um entusiasmo desenfreado. Para muitos, é uma ocupação que pode ter vindo a curta devido ao rápido avanço da IA. Abre aspas. Tem uma forte suspeita de que a engenharia de prompt não será um grande negócio no longo prazo. Não é o trabalho do futuro, escreveu Ethan Mollick, professor associado à Universidade da Pensilvânia no X, antigo Twitter. Outros veem o conhecimento na área como uma forma dos candidatos serem mais competitivos, assim como o conhecimento em Microsoft Excel foi no passado. Abre aspas. Dizem que se você for bom em engenharia de prompt, poderá evitar ser substituído pela IA e poderá até almejar um salário mais alto, mas ainda não se sabe se continuará a ser o caso, escreveu Richard Fisher, autor do editor da BBC Filter 2, pesquisador de IA. O papel desse profissional é identificar maneira de usar a IA para superar problemas e limitações que as organizações possuem. Quem ocupa esse cargo é especialista em compreender grandes conjuntos de dados e transformar esse aprendizado em ideias e planos para desenvolver novas tecnologias para as quais os cientistas de dados darão vida, segundo a Universidade de Leeds, Reino Unido. Um pesquisador de IA deve possuir o que chamamos de soft skills, aquelas que estão relacionadas à inteligência emocional, pensamento crítico, resiliência, adaptabilidade, entre outras. São competências fundamentais, segundo a instituição acadêmica, porque seu papel, abre aspas, envolverá brainstorm frequente para encontrar novos métodos e abordagens. Tecnicamente, abre aspas, habilidades matemáticas para usar estatísticas e prever como os programas de IA serão executados e a capacidade de analisar dados com experiência em ferramentas como RapidMiner e Stack Engineer também serão importantes. Para Ibanez, esse profissional deve ser especialista em 3 áreas: engenharia de software, estatística e negócios. Ou seja, é um perfil muito completo que aplica todo o seu conhecimento técnico para melhorar o negócio. 3. Especialista em processamento de linguagem natural, PLN. É o especialista que domina os modelos linguísticos e apoia a equipe de desenvolvimento de software no processamento de linguagem, explicam analistas.
Normalmente é necessária uma licenciatura em filologia, linguística ou tradução e interpretação. Embora não exija conhecimentos tecnológicos profundos, especializações em processamento de linguagem natural ou mestrado em linguagem computacional podem enriquecer o perfil do candidato. A linguística computacional é um campo interdisciplinar que acompanha as décadas. Busca traduzir a lógica da linguagem escrita e fala em máquinas para posteriormente, por meio de treinamento de modelos, elas possam executar tarefas. Por isso, não existem apenas cientistas de dados e desenvolvedores de software por trás de chatbooks, mas também membros de outras disciplinas humanísticas como filosofia e psicologia. O quarto, especialista em automação de processos robóticos ou RPA, Robotic Process Automation. Trata-se do gerenciamento de sistemas de software que automatizam tarefas repetitivas e manuais em uma empresa. Segundo Ibanez, para se formar nessa área, existem diversas graduações como programação e principalmente especializações em RPA, Robotic Process Automation, ou automação de processos robóticos. Empresas como Microsoft associam a adoção de RPA pelas associações e aumento da produtividade. O RPA beneficia o seu negócio ao automatizar diversas atividades, incluindo transferência de dados, atualização de perfil do cliente, entrada de dados, gerenciamento de estoques e outras tarefas mais complexas, afirma em seu site. Quinto, o auditor de algoritmos. Ibanez explica que este trabalhador analisa algoritmos de sistemas ou aplicativos para garantir que estejam livres de preconceitos que discriminem as pessoas com base em gênero, raça e idade. É preciso tanto uma formação técnica, desenvolvimento de software e informática, quanto uma preparação mais humanística que se aprofunda na ética. Na verdade, os auditores de algoritmos devem ter uma compreensão prática de como os algoritmos podem afetar as pessoas. Daí a importância de trabalhar em estreita colaboração com cientistas de dados para rever regularmente os algoritmos, garantir que são transparentes, justos e explicáveis. E que, uma vez publicados, mantenha a imparcialidade, diz Singularity Expert. Além disso, fornecer recomendações aos fornecedores sobre como tornar o modelo mais ético e compreensível para a população. O sexto, especialista em ética e direito com conhecimento de IA. Independentemente de onde você esteja na cadeia da IA, quer você produza tecnologia, use-a e crie conteúdo para treiná-la, é importante que você tenha ao seu lado advogados especialistas em ética com experiência em IA. Disse a BBC Mundo Matthew Paves, professor associado à Faculdade de Direito da Universidade de Reading, na Inglaterra. Isso permitirá que você tenha certeza de que não está fazendo algo que mais tarde terá que ser removido. Como especialistas em direito de propriedade intelectual, ética e novas tecnologias, Paves também aconselha governos, organizações e empresas sobre o impacto da IA no tratamento de dados sensíveis. Ela afirma que algumas das principais questões que a IA gera são os direitos de propriedade intelectual são violados quando ela é treinada com informações que estão na internet ou nas redes sociais. Fazer isso viola os direitos à privacidade? Obviamente existe um risco potencial de que a tecnologia que desenvolve seja mal utilizada por terceiros, mesmo que essa nunca tenha sido a sua intenção, alerta a professora. Que seja utilizado, por exemplo, para difundir informações falsas, cometer fraude e desestabilizar eleições. Por este motivo, é fundamental que sejam implementados desde o início mecanismos de controle relativos ao impacto legal, social e ético da tecnologia IA que é criada ou utilizada. E esse é um dos campos do direito que a IA está abrindo. São necessários advogados que possam compreender e conectar dois mundos, o direito comercial, que inclui a propriedade intelectual, e o direito penal e da cibersegurança. São mundos que normalmente não se comunicam entre si, mas a IA oscila nesse espectro e é um produto com grande potencial comercial e ao mesmo tempo potencial para uso indevido. Um advogado que queira se aventurar na área de IA deve, por exemplo, aconselhar uma empresa que queira trazer um grande produto, uma inovação IA para o mercado, com o enquadramento jurídico comercial e com o enquadramento regulatório da internet. Paves é especialista no uso de IA nas indústrias criativas, mais especificamente nos conteúdos gerados com IA, vozes e rostos, a clonagem digital de seres humanos. Ela presta consultoria a startups que querem ter certeza de que a tecnologia de clonagem não estão desenvolvendo não infringem a lei. Também
trabalho com artistas que desejam participar da revolução da IA, mas que querem ter a certeza de que os recursos que eles trazem para a mesa, as gravações de suas vozes, suas performances, não estão sendo mal utilizados, de que de alguma forma eles se tornem seus próprios concorrentes no mercado. E também trabalho com empresas de meios de comunicação que desejam encomendar produtos que envolvam IA, mas querem garantir que tudo seja feito da melhor maneira, adequada e ética possível. Sensacional! Esse último aqui do direito principalmente me envolve bastante. Especialista em ética e direito com conhecimento de IA, que são pessoas que estão praticamente desenvolvendo técnicas para que não tenham problemas no futuro as pessoas que desenvolvem IA. Muito legal essa matéria da BBC News. Um forte abraço a todos.